Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar a nossa live, primeira live que vai estar no meu LinkedIn sobre compliance. Eu fiquei 2 dias elaborando essa live. O material, né, o conteúdo da live eu fiquei elaborando por 2 dias e eu creio que vai ajudar muito na compreensão do que significa compliance, do que significa ESG, do que significa sustentabilidade e o que vocês precisam ter em mente, né? Compliance é uma área complexa, pessoal. Não é uma área fácil de se trabalhar, porque compliance vai dialogar com vários setores. Então, a gente vê vários profissionais jurídicos trabalhando com compliance, profissionais da contabilidade trabalhando com compliance, profissionais da administração trabalhando com compliance, porque é uma área que vai interligar vários saberes, ok? E o que vocês precisam ter em mente? Vocês precisam ter em mente, você que é um profissional de compliance, precisa ter em mente que não adianta nada você elaborar um programa de compliance sem você ter a base. E a base, como eu estruturei aqui no vídeo, no slide, é o próprio ESG. Sem ESG, eu não tenho um bom programa de compliance. E o objetivo, né, do compliance, que é atingir a conformidade daquela empresa, daquela instituição com normas e regras, não vai se cumprir. Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é saber o que é ESG. Ter isso bem claro na minha mente, para eu poder estruturar um programa ESG que vai ser a base para o meu programa de compliance. E tudo isso, pessoal, com o intuito de atingir a sustentabilidade. Então, por que existe ESG e compliance? O ESG e o compliance, eles existem dentro de uma instituição, dentro de uma organização, a fim de que a sustentabilidade seja aplicada naquele ambiente, naquele ecossistema. Entendeu? E assim, pessoal, o que acontece? Vocês precisam ter em mente que o ESG, que é um programa que eu vou explicar no próximo slide, ele é um programa com metas e métricas que vão ser cumpridas por indivíduos, depois por aquela empresa, depois isso vai se refletir na sociedade e depois vai se refletir naquele país. Então, é uma cadeia, certo? É uma cadeia que vai se perpetuando. Vamos lá. ESG. O que você precisa saber de ESG? ESG é um tripé que envolve 3 letras. Environmental, que é a letra E, que envolve a parte ambiental, são ações da empresa na preservação do meio ambiente, seja ele natural e artificial, incluindo a gestão de resíduos, emissão de carbono, consumo de energia e biodiversidade. Gente, o environmental é o pilar E, que envolve o meio ambiente natural, que a gente sabe que é a fauna e a flora, e o artificial, que é a fauna e a flora modificada por ações antrópicas, modificadas por ações humanas. Aí nós temos edificações como edifícios, prédios, praças, ruas, tudo isso é o meio ambiente artificial. E está na parte do environmental.
está na parte ambiental. O social, que é a letra S, envolve as relações sociais. São as relações com as pessoas, englobando direitos humanos, diversidade e inclusão, segurança no trabalho, satisfação do cliente e impacto na comunidade. O governance, que é a letra G, é a governança. Envolve práticas de administração, transparência, ética nos negócios, conduta da liderança, remuneração justa e direitos dos acionistas. Bom, no ESG não existe um pilar que esteja acima do outro. Todos eles são interdependentes. Não há hierarquia entre eles, mas todos eles são essenciais para a construção de um programa de compliance que seja eficiente para aquela empresa ou para aquela organização. O que é importante vocês também saberem? Vocês como profissionais, né, de compliance. Existe uma diferença entre soberania e governança. Os dois elementos, a soberania e a governança, são elementos que estão em âmbito internacional, mas que são diferentes. A soberania é uma autoridade suprema e independente do Estado. Todo Estado possui soberania. Território, interesses públicos nacionais e autonomia, né? A soberania envolve essas questões. Envolve também poder absoluto, perpétuo e não derivado. A Constituição Federal de 1988 no Brasil fala que a República Federativa do Brasil é dotada de soberania. Já a governança, ela é diferente. Ela envolve um conjunto de regras, processos e práticas para tomar as decisões e administrar recursos. Envolve eficiência, eficácia, gestão de políticas públicas e conformidade. Envolve principalmente múltiplos atores. A soberania envolve relações do Estado com outros estados. Já a governança envolve relações do Estado e do governo com o setor privado, com a sociedade civil, com organizações externas, ONGs. Um exemplo de governança. Nós temos o sistema de prestação de contas, accountability. A governança se materializa por meio de relatórios periódicos de riscos. Então, eu tenho na governança relatórios periódicos de riscos, eu tenho auditorias internas, eu tenho indicadores de desempenhos, KPIs, de compliance e publicação de relatórios de integridade. Tá certo? Então, por meio da governança, que é um pilar do ESG, eu tenho a implementação da conformidade. E a conformidade, ela rege o próprio compliance. Então, foi como eu disse no slide anterior, tá? Tudo interligado. Pessoal, eu queria falar mais uma coisa com vocês. Se o áudio estiver muito baixo, vocês aumentem o volume no computador de vocês, tá? Eu tentei aqui aumentar ao máximo, mas se estiver muito baixo, é só vocês aumentarem o volume. Ainda sobre governança. Aqui incide o princípio da prestação de contas, accountability, um dos pilares clássicos da governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, ao lado da transparência, equidade e responsabilidade corporativa. Governança corporativa. A gente falou da governança, mas precisamos falar da governança corporativa, porque ela está presente no programa de compliance. Do que se trata a governança corporativa? É o sistema de regras, práticas e processos que direciona, monitora e incentiva as empresas
alinhando os interesses dos sócios, conselhos e partes interessadas, stakeholders, para garantir valor sustentável. Baseia-se na transparência, equidade, prestação de contas, accountability e responsabilidade corporativa. Um exemplo de governança corporativa. Você é um profissional de compliance. Você analisa aquela empresa e propõe a alteração do estatuto social da empresa para prever um comitê de ética, composto de um conselheiro independente, um membro externo especialista em integridade e um representante da área jurídica. Esse comitê passa a deliberar sobre sanções disciplinares decorrentes de violações ao Código de Ética. Com isso, eu tenho decisões menos influenciadas por hierarquias internas. Eu tenho fortalecimento da cultura de integridade e interação entre governança societária e governança de riscos. Bom, nós já vimos o que é já vimos os pilares do ESG, mas o que é compliance? Sem ESG, eu não tenho compliance, mas o que é compliance? Compliance refere-se ao conjunto de práticas, políticas e diretrizes que garantem que uma empresa haja em conformidade com leis, normas regulatórias e regras internas. Originado do inglês to comply, que significa cumprir, o compliance visa minimizar riscos, evitar fraudes e corrupção e promover uma cultura organizacional ética e transparente. No Brasil, o compliance ganhou força com a Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. Envolve 3 práticas o compliance: prevenir riscos com o ESG, detectar desvios e corrigir irregularidades. Uma observação importante: a implementação de um programa de compliance eficaz não se limita ao setor jurídico, mas envolve todos os níveis da empresa, especialmente a alta administração, para garantir a ética nas operações. Então, o que vocês precisam ter em mente? Se eu sou um profissional de compliance, eu preciso conversar com o setor de RH, eu preciso conversar com a alta administração, eu preciso conversar com os funcionários daquela empresa para saber como anda a produtividade, como anda as questões relacionadas ao pilar S, que é o pilar das relações sociais. Eu preciso dialogar com todas as áreas daquela empresa. Eu não posso ficar restrito somente a cumprimento de normas e de leis. O compliance não é só isso. O compliance é um diálogo. É um diálogo para que eu tenha práticas, diretrizes, políticas, a fim de que aquela empresa entre em conformidade com leis e normas, mas também para que aquela empresa ela cresça de modo a atingir a sustentabilidade. E a sustentabilidade ela é um conceito, ela é um objetivo internacional, universal. Agora que vamos falar do alvo. Como eu disse para vocês, o alvo é o que? A sustentabilidade. Daquilo que a sociedade e o mundo globalizado atualmente buscam. O que a sociedade e o mundo globalizado buscam atualmente? Sustentabilidade socioambiental. Não é só uma questão de proteger a fauna e a flora, mas também o meio ambiente artificial, que eu expliquei para vocês no começo dessa nossa ministração. O meio ambiente artificial envolve o meio ambiente natural alterado por ações antrópicas, por ações humanas, né? Aí eu tenho a construção de
edifícios, de praças, de ruas. Então, é a sustentabilidade aqui que nós buscamos e que um profissional de compliance deve buscar é a sustentabilidade socioambiental. Qual a importância da sustentabilidade para um mundo globalizado? A sustentabilidade é fundamental no mundo globalizado porque ela atua como um mecanismo de equilíbrio entre o crescimento econômico acelerado e a preservação de recursos naturais, garantindo a sobrevivência e a prosperidade a longo prazo. Então, nós temos os recursos naturais no mundo, certo? Só que se eu utilizo esses recursos naturais de forma desenfreada, eu não vou ter como garantir esses recursos para as próximas gerações. E eu também tenho a necessidade, as empresas, as organizações, elas têm uma necessidade de gerar crescimento econômico acelerado. Então, eu preciso equilibrar a proteção dos recursos naturais com a ideia de um crescimento econômico acelerado, de forma que uma coisa não prejudique a outra. Em um cenário de alta interdependência, onde ações em um país afetam todo o planeta, práticas sustentáveis ESG são essenciais para reduzir os riscos globais, como as mudanças climáticas, e garantir a competitividade de empresas no mercado internacional. Então, um programa ESG ele é extremamente importante, porque ele garante a preservação do meio ambiente e ele garante que empresas tenham competitividade no mercado internacional. Os pilares ESG são pilares que já são adotados por várias instituições financeiras nacionais e internacionais. E se essas instituições financeiras nacionais ou internacionais elas perceberem que aquela empresa, que aquela organização não adota um programa ESG, essa empresa, essa organização, ela não vai conseguir obter capital, não vai conseguir obter dinheiro para poder se sustentar. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. A sustentabilidade é um componente essencial na gestão empresarial moderna e na governança global, não sendo apenas uma tendência, mas uma estratégia de sobrevivência e de desenvolvimento duradouro. Então, a sustentabilidade ela vai garantir a sobrevivência da geração atual e das gerações futuras e um desenvolvimento duradouro em todos os aspectos, no aspecto econômico, no aspecto ambiental, em todos os aspectos. Agora, pessoal, eu vou trazer um exemplo prático de uma ação tomada em uma empresa que trouxe um impacto positivo para a sustentabilidade socioambiental. Vocês vão ver na prática como a gente aplica um programa ESG, como a gente, a partir desse programa, alcança o objetivo do compliance e como, através dessas ações, nós cumprimos o alvo que é garantir a sustentabilidade socioambiental. Só um instante. Trouxe um caso prático para vocês. Programa de logística reversa no setor de bebidas refrigeradas. Suponhamos que uma determinada empresa do setor de bebidas refrigeradas instituiu um sistema de coletas de produtos pós-consumo, em conformidade com o artigo 33 da Lei 12.305 de 2010, estabelecendo pontos de recebimento em lojas próprias e credenciadas. O programa envolveu mapeamento da cadeia produtiva,
com rastreabilidade dos componentes, parcerias com cooperativas de catadores, formalizando contratos e promovendo capacitação técnica, reciclagem certificada de materiais perigosos, evitando o descarte irregular, relatórios de transparência ambiental. Olha aí, os relatórios de transparência ambiental é um exemplo, né, do pilar G, integrados ao sistema de sustentabilidade. Por exemplo, a pessoa ela consumia um refrigerante em uma garrafa de vidro, né? O refrigerante ele estava lá na garrafa de vidro, embalado na garrafa de vidro. A pessoa consumia, entregava a garrafa para os pontos de recebimento e havia o mapeamento, as parcerias com as cooperativas de catadores, a reciclagem de vidros à parte, porque o vidro é um material perigoso, e também havia relatórios de transparência ambiental, integrados ao relatório de sustentabilidade. Quais foram os impactos socioambientais positivos dessa iniciativa? Primeiro, redução de passivos ambientais. Houve diminuição significativa do descarte irregular de materiais perfuro-cortantes, garrafa de vidro de refrigerante, mitigando a contaminação do solo, pois materiais perfuro-cortantes, como uma garrafa de vidro de refrigerante, descartado irregularmente, pode veicular agentes biológicos patogênicos e resíduos químicos. Houve também uma mitigação dos riscos de acidentes de trabalho. Imagine o síndico do seu prédio se cortando ao coletar o lixo com um pedaço de vidro descartado inadequadamente. Isso não aconteceu por quê? Por conta desse programa que foi implementado. E houve também como eu posso dizer, foi evitado lesões perfuro-cortantes. Imagine, por exemplo, que uma pessoa ela foi lá, fez o descarte adequado, mas se ela não tivesse feito o descarte adequado, ela tomou o refrigerante que estava na garrafa de vidro, jogou o refrigerante no meio da rua, o refrigerante quebrou, né? O vidro quebrou. Uma pessoa passou ali na rua com chinelo e cortou o pé. Ali houve uma lesão perfuro-cortante. E essa lesão perfuro-cortante, ela pode dar entrada para micro-organismos presentes no ambiente, como solo, lixo, fezes de animais, entre outros. Isso pode desencadear doenças, mas com a implementação de um programa ESG, foi-se evitado essa lesão perfuro-cortante. O segundo impacto socioambiental positivo, inclusão social e geração de renda, que está atrelada ao pilar S. A formalização de cooperativas promoveu um trabalho digno e aumento de renda para a população em situação de vulnerabilidade, concretizando o princípio da função social da empresa. Houve também o fortalecimento da governança ambiental, que é o pilar G. A medida consolidou mecanismos internos de controle, alinhando-se às boas práticas de ESG e às diretrizes da Organização das Nações Unidas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis. Mais para frente eu quero fazer um texto falando sobre as ODS, porque as ODS elas estão interligadas com a questão da sustentabilidade. E esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo em que uma ODS foi efetivamente posta em prática.
Quarto impacto socioambiental positivo: mitigação de riscos regulatórios e reputacionais. A conformidade dessa empresa com a legislação ambiental reduziu o risco de autuações administrativas e ações civis públicas por dano ambiental, em consonância com o regime de responsabilidade objetiva, previsto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, vocês viram que foi implementado aqui um programa ESG, todos os pilares foram implementados, o objetivo do compliance foi atingido, que foi colocar aquela empresa em conformidade com as leis e com as normas, através de políticas, práticas e regras. E a sustentabilidade também foi alcançada. Bom, na hora da gente desenvolver um programa ESG, quais são os pontos importantes e os desafios? É importante ter em mente que a implementação de um programa ESG é um processo gradual, que exige cautela, análise, observação, alteração, até que se vejam os resultados na prática. Um programa ESG, pessoal, não é do dia para a noite. Às vezes, demora anos para você ver os resultados sendo implementados na prática. Né? Você vai fazer um mapeamento, você vai fazer uma análise. E aí, durante esse percurso, pode ser que algumas coisas precisem ser alteradas, outras precisem ser acrescentadas. E é um processo gradual. O primeiro passo na hora de você elaborar um programa ESG, o que você tem que fazer? Comprometimento da alta direção, diretores e CEOs. Você, como profissional de compliance, vai conversar com a alta cúpula daquela empresa ou organização. Você vai explicar a eles o que é ESG, a importância de se ter ESG em um ambiente corporativo, e ao final da reunião precisa ficar claro que a alta cúpula vai se comprometer com os pilares ESG, que vão ser estabelecidos e que eles vão transmitir isso aos colaboradores. Então, você vai se reunir com essas pessoas da alta direção, vai explicar o que é ESG, você vai falar de toda a importância de se ter um programa ESG dentro de uma empresa, e você vai ter que sair daquela reunião com a certeza de que a alta direção está comprometida em aplicar esse programa na empresa dela e de transmitir isso aos seus colaboradores. É importante que essa empresa tenha contato com toda a equipe que trabalha no ambiente. E a implementação de reuniões frequentes para o alinhamento de questões que envolvam ESG na empresa é primordial para que se vejam resultados. Então, é muito importante um profissional de compliance fazer reuniões periódicas com a alta direção, para ver se a alta direção está cumprindo as metas e as métricas que foram estabelecidas no programa ESG, para ver o que os colaboradores estão fazendo para implementar ESG na empresa, para ver os resultados. Uma dica é você já estabelecer com a alta cúpula os dias e horários em que essas reuniões vão ocorrer. Segundo passo, você vai verificar como está a implementação do ESG naquela empresa. Aqui você vai fazer um mapeamento para verificar se aquela empresa já possui algum dos pilares ESG. Se tiver, você vai ver como esse pilar ou esses pilares estão, se eles precisam de melhora, se eles não precisam de melhora. Se a empresa nem sabe o que é ESG, você precisa explicar.
começando o diálogo com a alta cúpula, e você precisa também, como profissional de compliance, elaborar o programa ESG do zero para que aquela empresa comece a entender a importância de se ter esse programa em seus negócios. Então, se você viu que a empresa já tem alguns pilares do ESG implementados, você talvez vai precisar ali ajustar alguma coisa ou outra. Mas se aquela empresa mal conhece o que é ESG, você vai ter que explicar do zero, elaborar um programa do zero sobre ESG e garantir que a alta cúpula estará comprometida na implementação desse programa. Por exemplo, você vai verificar se aquela empresa está em dia com os direitos trabalhistas dos seus empregados, se ela cumpre as regras trabalhistas. Se não estiver cumprindo, você já vai colocar na pauta do seu programa ESG as regras trabalhistas que a empresa deve passar a seguir. Você vai verificar se existe um programa de admissão de empregados que valorize grupos minoritários. Se não tiver, você também vai incluir na pauta um programa que estabeleça um percentual de vagas, por exemplo, para pessoas com deficiência, mulheres, em especial mulheres negras e periféricas, e população LGBTQIAPN+. Uma outra excelente iniciativa é a empresa fornecer programas de capacitação para novos empregados, especialmente aqueles que estão na fase júnior, que são iniciantes, para que possam se familiarizar com os sistemas operacionais da empresa ou da organização e com a área de atuação que a pessoa irá trabalhar. Definição de metas e métricas. Agora que você já ouviu a alta cúpula da empresa, já analisou como está a implementação ESG no ambiente corporativo, você, como profissional de compliance, precisa estabelecer metas claras e mensuráveis para melhorar o desempenho ESG da organização. Essas metas devem estar alinhadas aos valores e princípios da empresa para que depois não haja nenhum problema. Então, naquela primeira reunião que você teve com a alta direção para explicar o programa ESG, ali precisa ficar claro quais são os valores e princípios da empresa, da organização. Um exemplo de meta e métrica que você vai colocar no seu programa ESG: aumentar a diversidade da equipe de trabalhadores em 20% nos próximos 3 anos. Tente estabelecer metas fáceis de serem atingidas a curto, médio e longo prazo. Observação importante: quando você for implementar um programa ESG, você precisa estabelecer metas e métricas em todos os pilares. No pilar E, ambiental, no pilar S, social, e no pilar G, governamental. Monitoramento e relatórios regulares. Faz parte do quê? O monitoramento e relatórios regulares da governança. Agora que você implementou o programa ESG, você precisa verificar o andamento dessa implementação. Estabeleça sistemas de monitoramento e relatórios para medir o progresso ESG. Você pode fazer reuniões, coletas de dados relevantes, elaboração de relatórios regulares. Você pode propor a criação de um site para aquela empresa e ali você vai publicizar todos os relatórios, todos os dados, o progresso do programa e vai estipular métricas de desempenho. Envolvimento com os stakeholders. O que são os stakeholders? São as partes interessadas. Converse com a alta cúpula para que eles e as pessoas que exercem maior influência naquele ambiente corporativo
possam ter um relacionamento mais abrangente com clientes, acionistas, fornecedores, organizações externas e parceiros comerciais. Nas reuniões, você, como profissional de compliance, precisa conversar com as pessoas chaves da empresa para saber como foi essa interação. Você vai conversar com os diretores, com os gerente daquele departamento, e também você vai saber, como foi aquela interação, e também vai conversar com essas pessoas para saber se os stakeholders estão cientes das práticas ESG que a empresa está adotando. É importante que a empresa ou organização se envolva com stakeholders que tenham os mesmos princípios e valores definidos pela instituição, e todos precisam estar alinhados às práticas ESG que foram estipuladas. Sexto passo de um programa ESG: aprendizado contínuo e ajustes. O programa ESG ele deve ser flexível e adaptável a mudanças e imprevistos que possam surgir. A organização deve estar disposta a aprender com os resultados e a ajustar as suas práticas conforme necessário. Por isso, a importância de se fazer relatórios e avaliar periodicamente as iniciativas ESG, e também aprender com os erros e com as transformações. Comunicação transparente e transparência, pilar G. É importante que toda empresa, desde o diretor até o trabalhador de menor escalão, saiba que as práticas ESG estão sendo implementadas naquele ambiente corporativo. As práticas, a evolução e os resultados devem ser divulgados. Uma forma de se fazer isso é por meio da criação de um website, um site oficial daquela instituição, onde todos possam ver as informações. Uma outra forma: imprimir cartazes que informam o progresso da empresa, as medidas que estão sendo tomadas. Outra opção também: como muitos usam smartphones, seria interessante a empresa ter um Instagram, e lá ela pode divulgar todo o programa ESG e os resultados daquela empresa. Então é importante, pessoal, que desde o diretor até o trabalhador de menor escalão, até mesmo aquela pessoa que, por exemplo, é prestadora de serviço auxiliar, que faz a limpeza daquela organização, todo mundo precisa estar inteirado de que aquela empresa tem um programa ESG. Por quê? Porque o que acontece? Se, por exemplo, um trabalhador de menor escalão sabe que um programa ESG está sendo aplicado na instituição em que ele trabalha, ele vai contar isso para outras pessoas, ele vai contar isso na roda de amigos dele, ele vai falar isso com seus parentes. Isso vai gerar uma maior reputação institucional para aquela empresa. Nossa, que interessante, essa empresa ela pensa em questões ambientais. Essa empresa ela pensa em questões que envolvam diversidade, igualdade de gênero, direitos trabalhistas. Essa empresa ela se preocupa em manter transparente os dados, o progresso para todos os funcionários, através de canais de comunicação. Então, tudo isso faz com que uma empresa ganhe credibilidade. Por exemplo, se um stakeholder, fornecedor, um exemplo, fornecedor, adentrar na instituição e ver um cartaz dizendo o quanto a implementação do home office para alguns empregados contribuiu para a queda no consumo de energia, ele vai perceber que aquela empresa valoriza questões ambientais e a transparência vai ser transfigurada naquele ambiente. Por quê? Tem ali um cartaz divulgando o programa ESG, ou seja,
Na prática, o pilar G da governança, da transparência, está sendo praticado. Como nem tudo são flores, um profissional de compliance ele pode encontrar dificuldades na hora de implementar um programa ESG naquele ambiente em que ele estiver inserido. Então, existem, pessoal, dificuldades na hora em que a gente vai implementar um programa ESG. Só um instante. A primeira dificuldade é a falta de comprometimento da alta direção. Se você é um profissional de compliance e você está percebendo que a alta cúpula, a alta direção, não está comprometida com o programa ESG, você precisa reverter esse quadro. No estudo de compliance, existe uma máxima que diz: o exemplo vem de cima. E você precisa explicar a eles a importância do ESG para a instituição. Deixe claro que os princípios e valores que estruturam o ESG geram, além de lucro e receita para a empresa, reputação institucional no âmbito interno e internacional. Sem reputação institucional, é possível que uma empresa não consiga nem ao menos financiamento com bancos ou instituições financeiras. Nesse momento, você precisa ser persuasivo. Você, nas reuniões, precisa mostrar relatos, jurisprudência, leis, dados, gráficos, acordos, tratados internacionais. Você precisa mostrar tudo para convencer a liderança sobre a importância de um programa ESG na instituição em que eles estão ali governando. Então, pessoal, é muito importante que a alta direção esteja comprometida. E se você começa a perceber isso, que a alta direção não está comprometida, você precisa reverter o quadro. Segunda dificuldade, custos iniciais. A implementação de um programa ESG requer muitas vezes investimento financeiro em tecnologia, treinamento, auditorias e conformidade regulatória. Se aquela empresa é de pequeno porte, você vai precisar verificar quais são as necessidades primordiais que envolvam ESG, que precisam ser melhoradas naquele ambiente, e você vai focar nas necessidades primordiais. Vou te dar um exemplo. Você viu que aquela empresa ela é de pequeno porte, que ela não tem muita receita para investir em treinamentos, em tecnologia. Então, você vai avaliar o que primeiro precisa ser modificado no pilar ESG dessa empresa para que eu tenha uma melhoria e a garantia da sustentabilidade. Eu acho que dentro dessa empresa aqui, o primeiro pilar que precisa ser modificado é o pilar S. Então, você vai focar no pilar S. Depois que você atingir a meta e o pilar S tiver melhorado, você vai para o próximo pilar. Você vai estabelecer prioridades. Então, primeiro vem o pilar S, depois vem o pilar E e depois, por último, o pilar G. Essa análise é uma análise subjetiva, né? Vai de empresa para empresa. Mas você vai fazer essa lista de prioridade. E conforme for atingindo os pilares, você vai pulando para o próximo pilar. Converse com a alta diretoria para que vocês possam alinhar os pilares. Atingido o resultado de um pilar,
vá para o segundo pilar, que precisa ser modificado com prioridade, e assim por diante. Falta de consciência e educação é outra dificuldade dentro de um programa ESG. A falta de compreensão da importância de um pilar ESG na prática pode ser um empecilho para que aquela empresa possa obter melhorias em sua atuação. Novamente, você como profissional de compliance precisa apresentar os melhores argumentos para que principalmente a alta cúpula veja que ESG e compliance não é uma tendência ou uma perspectiva de melhoria, mas uma necessidade a ser implementada em todas as empresas, sejam elas nacionais ou internacionais. Outra dificuldade, pessoal, resistência a mudanças. Os funcionários podem resistir às mudanças nas operações e na cultura corporativa que são necessárias para incorporar o ESG. Um exemplo prático disso. Uma empresa industrial implementa um programa ESG com metas de redução de resíduos, rastreabilidade de fornecedores, critérios socioambientais para compras e indicadores públicos de sustentabilidade. Qual vai ser a área da empresa afetada? Setor de compras e operações. Os funcionários desse setor de compras e operações começam a pensar: olha, esses critérios novos de ESG vão atrapalhar a nossa meta. Na prática, apesar do programa ESG, os compradores, os funcionários desse setor de compras continuam priorizando fornecedores mais baratos, que não levam em conta o pilar ESG, ignorando critérios ESG. Os funcionários eles começam a dar desculpas para não fazer o que foi acordado. Eles começam a dizer: não, nós sempre fizemos assim e sempre funciona. Para que mudar o método? Para que mudar o critério? Operações de compras que envolvam muitos critérios ambientais vai gerar mais despesa, mais burocracia, vai atrasar resultados. Então, a gente pode ter essa resistência a essas mudanças, E aí cabe, por exemplo, você como profissional de compliance, tentar articular com esse setor. Você está vendo que esse setor ele não está querendo aderir ao pilar ESG. Então, faça uma palestra, faça uma reunião com os funcionários desse setor e explique para eles a importância do pilar ESG para aquela área daquela instituição, tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa ministração sobre ESG, compliance e sustentabilidade. O que você precisa saber? Você precisa ter em mente o que é ESG, o que é compliance e o que é sustentabilidade socioambiental. E a importância desses 3 elementos no mundo globalizado. Você precisa também saber que na hora de implementar um programa de compliance, o pilar ESG jamais pode ser deixado de lado ou ser elaborado de modo insuficiente, sem pensar em todas as suas variantes, que é o E, o S e o G. Na hora de elaborar um programa ESG em sua companhia, empresa, escritório ou instituição, você precisa ter em mente que o mais importante é você ter certeza de que a alta direção está comprometida com o ESG e que ela fará de tudo para que o programa seja implementado na prática. Esse é o primeiro critério, pessoal. Vou fazer um programa ESG. Primeira coisa que você vai escrever no papel: comprometimento da alta direção.
e você vai analisar periodicamente se a alta direção ela está comprometida ou não com o programa ESG. Deixe bem claro que ESG é importante para a arrecadação de receitas e reputação institucional no âmbito interno e internacional. Então, você precisa deixar bem claro, se vocês não implementarem um programa ESG, vocês vão ficar prejudicados financeiramente falando. E você vai argumentar de forma persuasiva, com dados, com normas, jurisprudência, por que essas empresas vão ficar prejudicadas financeiramente falando. E você também vai explicar para a alta cúpula a importância de se ter reputação institucional nas relações comerciais, tá? A sua empresa, ela está sendo observada a todo instante. No mais, não adianta nada termos leis, programas ESG, códigos de conduta, se na prática eles não são executados. Vira apenas letras escritas em papéis. Pessoal, eu encerro aqui a live. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo fazer sim outras lives falando de vários assuntos relacionados à compliance. Essa parte de ESG eu acho que já ficou bem clara aqui no meu LinkedIn. Eu fiz vários textos, falei bastante sobre isso. Estou encerrando essa parte ESG com essa live. E espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se você gostou, deixa o like, compartilha com outras pessoas, compartilha no seu LinkedIn essa live para que outras pessoas possam ver e ter conhecimento do que se trata o ESG, tá certo? No mais, fiquem com Deus, tá certo? E nos vemos numa próxima.